Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Jéssica Santana. Hoje nós iremos estudar sobre o período simples e o período composto. Esse conteúdo, ele se encontra na página 45 do manual do aluno, ok? Vamos dar início. Inicialmente eu vou comentar sobre o conceito de período, certo? Nós temos que ter em mente que o período ele é considerado uma unidade sintática, ou seja, trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período eles são marcados pela entonação e, na escrita, são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica, que delimita sua extensão. Os períodos, eles podem ser considerados simples ou compostos, ok? Então, nós temos aqui o seguinte conceito: conjunto de uma ou mais orações que apresenta sentido geral autônomo em relação aos enunciados que o precedem ou sucedem. Vejamos, pessoal, quando eu falo que o período ele apresenta um sentido geral autônomo em relação aos enunciados que o precedem ou sucedem, significa dizer que um período ele não precisa de outro período, ou de uma frase ou de uma oração para completar o seu sentido. Ele é autônomo, ok? Temos aqui dois exemplos de período: corram, ok? E o outro é bom que ela venha amanhã e traga os livros. Então, por que eu tenho aqui marcados os verbos? Porque, meus amores, num período podem existir vários verbos. Pode existir apenas um verbo e podem existir dois ou mais verbos. Quando no nosso período há apenas um verbo, ele é considerado de período simples. Mais de um verbo, ele será um período composto, ok? Temos aqui o conceito: período simples, quando encerra apenas uma oração. Por exemplo, 3 paixões governaram a minha vida. Então, temos aqui um só verbo, que é o verbo governaram, ok? Temos logo abaixo, período composto, quando encerra mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Temos aqui a frase: vim, vi e venci. Temos aqui 1, 2 e 3 verbos. Construindo conceitos. As orações, elas se caracterizam pelo sentido e pela forma. Falando de sentido, podem apresentar sentido completo ou incompleto. E a forma possui normalmente sujeito e predicado. As orações, elas ainda podem ser subordinadas ou coordenadas. Quando eu falo que a oração, ela é subordinada, é porque ela é dependente de outra oração. Ou seja, precisa de outra oração para ter sentido, ok? E quando eu falo que é coordenada, quando não exercem função sintática de outra a que se liga, ou seja, a oração sozinha, ela já possui o sentido completo, ok? É por isso que chama-se independente. Ela é independente, ela não precisa de outra oração para ter sentido. Orações dependentes ou subordinadas. Por exemplo, aqui, nós temos: desejo que sejas feliz. Desejo é uma oração, certo? Desejo é uma oração subordinada. Por quê? Porque precisa de outra oração para ter sentido. Por quê? Quem deseja alguma coisa. Qual é o desejo dessa pessoa? Que sejas feliz. Se eu parar aqui, ó, em desejo, imagina se aqui tem um ponto.
Havendo um ponto aqui, a frase ficará incompleta. Então, por esse motivo que eu falo que ela é dependente, porque a oração subordinada, ela precisa de outra oração para ter sentido, ok? Sairei quando ela chegar. Sairei, ponto. Quando é que você vai sair? Quando ela chegar. Então, ó, é outra oração que precisa de outra para ter sentido. Vejamos agora as orações independentes. Independentes ou coordenadas. Saímos cedo. Chegamos na hora marcada. Observa aqui a diferença entre as orações subordinadas e as orações coordenadas. Saímos cedo. Ponto. Você consegue entender a frase? Sim. Ela precisa de outra para ter sentido? Não. Então, por esse motivo, ela é considerada uma oração coordenada, certo? Saímos cedo, chegamos na hora marcada. Aqui nós temos duas orações coordenadas. E qual é a nossa função aqui? Uni-las. Uni-las através de uma conjunção. Neste caso, a conjunção é a conjunção e, ok? Unindo a oração A com a oração B. Ficando, saímos cedo e chegamos na hora marcada. As orações coordenadas, elas são unidas por justaposição, vírgulas, ou por meio de conjunções coordenativas. Por exemplo, ele estuda e trabalha muito. Temos aqui uma conjunção unindo as orações coordenadas. Já as orações subordinadas são unidas às suas orações principais por meio de conjunções subordinativas. Permitiram-me que definisse os trabalhos de hoje. Então, aqui, ó, nós temos a oração A unida à oração B, unida à oração B, através de uma conjunção subordinativa, ok? Então, vocês precisam entender que as orações coordenadas, elas são orações que não precisam de outra oração para ter sentido, certo? Enquanto as orações subordinadas, elas precisam de outras orações para ter seu sentido completo. E voltando para o conceito de período, o período, ele é um enunciado construído por uma ou mais orações, possuindo sentido completo, certo? O período, ele é simples quando é construído por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e com sentido completo. Por exemplo, se eu falar assim, os dias de verão são muito longos, ok? Os dias de verão são muito longos. Então, aqui, nós só temos um verbo, que é o verbo ser, ok? Por esse motivo, ele é considerado um período simples. Já os períodos compostos são aqueles construídos por mais de uma oração, ou seja, dois ou mais verbos. Por exemplo, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Aqui nós temos um período composto por 3 orações. Quais são as orações? Ligar, dizer e vir. Ok, gente? Então, vocês precisam compreender a diferença entre o período simples e o período composto, acompanhado também do conceito de oração e suas classificações. Ok, pessoal? Então, ó, tenho aqui uma observação para fazer. Vocês precisam saber que, como toda oração está centrada em um verbo ou em uma locução verbal, a maneira mais prática de saber quantas orações existem é contar os verbos ou contar as locuções verbais. Então, a quantidade de orações depende exclusivamente da quantidade de verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, período composto. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração, período simples. Você precisa sempre prestar atenção
no verbo, ok? Primeiro passo, encontrar o verbo ou encontrar os verbos. A atividade do dia se encontra nas páginas 45 a 47. O código de presença da aula de hoje é período simples e composto. O código de presença da aula de hoje é período simples e composto. Não deixa de participar, ok, pessoal? Um grande beijo e até daqui a pouco lá no meu Instagram, @professora. Não deixa de participar. Tchau, tchau.